Olá, gente. Voltamos então aqui para a continuação, né, dos exercícios. Vamos para o exercício 6 aqui, que fala o seguinte: uma pequena bola de borracha de massa 0,2 kg é lançada com velocidade de módulo 6 metros por segundo. Então vamos já começar a capturar os dados aqui para a gente não errar, né? Então eu tenho uma bolinha com a massa 0,2, velocidade inicial 6 metros por segundo. Tá? Com velocidade, né? Perpendicularmente a uma parede. Perpendicularmente a uma parede. Então tem uma parede aqui. E eu vou atacar essa bolinha na direção da parede aqui, com essa velocidade inicial. Tá bom? Então, deixa eu conferir. Ficou mais feio. Ah, tá bom, né? Ficou a mesma coisa. Velocidade inicial, perpendicularmente a uma parede. Então, perpendicularmente quer dizer o quê, né? Tá. Aqui vai ser um ângulo de 90 graus. Né? Não vai ter algum ângulo aqui. Tá? A uma parede e retorna. Nossa, o que eu fiz? E retorna. Perdi. E retorna na mesma direção com velocidade de 4 metros por segundo. Então ela vai para lá. Depois que ela bate, ela volta. Eu não vou desenhar em cima, eu vou desenhar um pouquinho para baixo, tá? Então ela volta com uma velocidade v, que vale aqui 4 metros por segundo, tá? Então ela vai e volta. Eu só pus um pouquinho para baixo aqui, né? Para a gente não ficar poluindo o desenho aqui. Continuar de parede. Mal feito, senão apagar. Eu queria que ele só apagasse um pedacinho, né? Aqui é a mesma parede aqui. Então isso aqui é o antes. Esse é o depois. Nossa, depois feio. Vamos continuar. Sendo ΔT, que é o instante de tempo, de 5 vezes 10 a menos 2 segundos, o tempo de duração do impacto na parede determina a intensidade da força média que a parede exerce na bola. Então, quer saber o valor da força. O que vale essa força aqui, né? Muito bem. Então, esses são os dados aqui. A gente só tem que tomar cuidado com uma coisa, que é muito importante aqui, né? Eu estou trabalhando com vetores aqui, embora não tenha colocado, isso aqui é um vetorzinho. Tá? Estou trabalhando com vetores. Se são vetores, né? E eles estão aqui, na realidade, com direções e sentidos iguais, então eu posso tirar o vetorzinho daqui, ó, em cima das quantidades que eu estou falando, né? Mas nesse caso não. E quando eu escrevo aqui a fórmula da velocidade, nesse caso aqui, ó, se eu falar que tudo que aponta para cá é positivo, tudo que aponta para cá é positivo, então o V0 seria positivo, né? Mas o V aqui seria negativo. Tá? A velocidade final, porque, lembre, é um sentido oposto, é um movimento retrógrado, né? Se é um movimento retrógrado, a velocidade ela é negativa aqui, porque ela vai e volta pelo mesmo caminho. Então, se a gente fez essa correção aqui, já está tudo certinho, agora a gente pode continuar fazendo o exercício. Então ele pede aí justamente, determino a força, né? Nesse caso aqui, eu vou utilizar o teorema do impulso de novo. Então, como vai ficar I igual a delta Q, né? Então vai ficar força é igual a delta T. Como eu já corrigi, a única coisa, a força aqui, quando a bolinha bate na parede, né? A força também, no instante que ela está batendo aqui na parede, né?
a força está nesse sentido, tá? Ou seria um gráfico de força aqui que ele fala para... Deixa eu só ver uma coisa aqui, né? A força média. Então, é a força média, lembra? Teria que ter um gráfico da força pressionando a parede e voltando aqui, né? Nesse ponto aqui. Mas ele já falou que a força média, a gente não precisa desse gráfico aí. Então, é só calcular a força média mesmo. Então, aqui eu já fiz um aqui, né? Esse igual está fazendo aqui. Força vezes ΔT é igual a Q final menos Q inicial. Então, como eu já corrigi tudo, né, a força está nesse sentido, tá, já posso tirar todos os vetorzinhos daqui. Já. Então, vai ficar força, que eu quero saber, vezes ΔT, que é 5 vezes 10 a menos 2, é igual a quantidade de movimento final, vai ser m vezes velocidade final, menos m vezes velocidade inicial. Tá? Então, força vezes 5 vezes 10 a menos 2 é igual a massa, que é 0,2, nesse caso eu coloquei certo. Velocidade final aqui é menos 4, menos massa 0,2, velocidade inicial 6. Então, vou passar isso aqui dividindo, né? Então, vai ficar F igual a menos... Aqui vai ficar negativa a força, né? Engraçado, vai ficar menos 0,8 menos 0,6, não, 6 vezes 2, mais 1,2 aqui, dividido por 5 vezes 10 a menos 2. Então aqui vai ficar menos 2 em cima, dividido por 5 vezes 10 a menos 2. Esse 10 a menos 2 ele pode subir, ele vai ficar menos 2 vezes 10 ao quadrado, porque é como se estivesse aqui em cima, né? 10 a 0, multiplicado aqui, 1 é 10 a 0, né? 10 elevado a 0 é 1, então poderia colocar esse negócio aqui. Então vai ficar aqui 0 menos da divisão menos 2, vai ficar mais 2. Então por isso que surge mais 2 aqui, né? Mas vamos tirar tudo isso para não poluir aqui. Dividido por 5. Então essa força média aí vai dar menos 200 só, dividido por 5, que é igual a menos 40 newtons. Tá? Bom, vamos só dar uma olhadinha aqui para ver se a gente acertou, para a gente não ficar muito longe do exercício, né? Posso tirar um print disso aqui? Aí fica muito bem. 40, né? Então, exercício 6 é 40. Ele pediu um módulo, né? Então, por isso que ficou positivo aqui. Aí você fala, mas não tem algum problema? Não, ele considerou positivo para cá, em vez de ser para lá. Tá? Aí fica tudo bonitinho, fica tudo positivo, tá? Então, é só uma convenção que ele adotou aí. Bom? Sabendo disso, vamos para o exercício. Vamos fazer mais exercícios aí. Vamos para o exercício 6. Cadê ele? Não, isso aqui daqui a pouco. Aqui, 7 na verdade, né? Isso aqui foi o 6, agora é o 7. Então, exercício 7 aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, porque senão toda hora tem que... Isso aqui vai para lá também. Exercício 7. Uma bola de bilhar de massa 5 kg é lançada de encontro a uma tabela da mesa representada a seguir, com velocidade de 5 metros por segundo. Então ela vem, bate aqui e vai para o outro lado. Após sofrer a reflexão, a bola volta com velocidade de mesmo módulo. Volta? Como que é? Peraí. Uma bola de bilhar de massa tal é lançada de encontro à tabela da mesa, então ela bate aqui e vai para lá, representada a seguir com velocidade de 5 metros por segundo. Após sofrer a reflexão, a bola volta com a velocidade de mesmo módulo v.
Acho que volta, ele quis dizer ele vai para lá, né? Sabe que se volta aqui também está estranho. Despreze os atritos. Represente graficamente o vetor quantidade de movimento da bola imediatamente antes de atingir a tabela e imediatamente após sofrer a reflexão. Represente também o vetor impulso da força resultante. Bom, eu vou fazer o seguinte. Vamos usar a tecnologia a nosso favor. Vou pegar isso aqui. Vou pegar aqui. Vou colocar aqui. Então tá. Então eu posso manipular isso daqui e fazer os vetorzinhos aqui. Bom, o primeiro caso aqui. Eu posso. Então ele está pedindo o seguinte, vamos voltar aqui. Ele quer primeiro que na letra A gente represente aí graficamente o vetor quantidade de movimento da bola imediatamente antes de atingir a tabela e imediatamente depois, após sofrer a reflexão. Represente o vetor impulso também. Lembra, bom, no caso da quantidade de movimento, né, o vetor quantidade de movimento ele vai estar na mesma direção e sentido do vetor velocidade aqui, porque a massa não é vetor, né? Então, quantidade de movimento, a massa aqui no caso é meio. Se a massa é meio, então quer dizer que ele vai diminuir esse vetor aqui pela metade. Tá? Então, isso seria uma quantidade de movimento, seria um vetorzinho que vai até a metade aqui. Isso seria o Q inicial. E a hora que a bola bate vai para lá, né? Ele não desenhou aqui, né? Mas supondo que estaria a bolinha. Esse aqui seria o vetor Q final. Tá? Então, esses são os vetores de quantidade de movimento aí. Tá, é isso mesmo. E na letra... ainda tem esse outro aqui a gente precisa tomar cuidado. Agora, o que é um impulso? Né? O impulso ele é definido vetorialmente como sendo quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. O que significa esse menos quando é um vetor? Né? É a quantidade de movimento final mais o vetor menos Q0. Tá? No caso, ó, o vetor Q final, ele é esse vetor aqui, né? Aqui. Então, ele é assim. Deixa eu pôr mais para lá. Ele é assim. Esse é o Q final. O vetor Q inicial é esse aqui. Tá? Só que o que seria o vetor menos Q0? Seria um vetor oposto a ele. Então, seria um vetor assim. Esse é o vetor menos Q0. Se eu somar os dois, ou seja, eu coloco QF mais ou menos Q0, que é esse aqui, né? Eu vou colocar um atrás do outro, o fim do último, do primeiro com o início do último, né? Então eu vou colocar ele aqui, ó. Q0. E tem mais um detalhezinho, né? Esses ângulos aqui são de 60 graus, ó. Então, aqui, esse ângulo faz 60 graus aqui, esse ângulo aqui é 60 graus também, ou seja, esse ângulo aqui é 60 graus, e aí quando eu faço o vetor resultante que sai do início do primeiro até o fim do último, tá? Por aqui ser 60, 60, isso daqui tudo é um triângulo retângulo, equilátero. Se é um triângulo equilátero e todos os lados, todos os ângulos são 60 graus, todos os lados aqui também têm o mesmo tamanho, tá bom? Então, esse carinha aqui é o vetor impulso. Então, o impulso, ele vai na figura aqui, né? Ele vai, se a bolinha estiver aqui, ele está apontando para cá, ó, o impulso, tá? E o módulo dele é igual ao módulo do vetor QO, que é aqui inicial, e o QF. Então, se eu achar o QO e o QF, eu achei o impulso. Ok? Bom, aqui tem videoaulas aí de revisão, né, de vetor, mas é um exercício extremamente vetorial aqui, né? E a letra B, ele pede para calcular os vetores da letra do início ali, né? Então, nesse caso, gente, é bem mais fácil, a gente só precisa de um. Tá? Então, na letra B aqui, ele fala o seguinte, ó, a massa é meio, né, aqui, e a massa é meio aqui também. Então, os vetores de velocidades não mudam também. Então, por isso que são todos iguais. O tamanho do vetor aqui, Q, F, é igual ao tamanho também ao vetor do Q0, porque a velocidade deles são iguais. Se as velocidades fossem diferentes,
Por mais que esse ângulo aqui fosse igual, aí seria um vetor mais estranho aqui, ele seria meio zoado aqui, não daria para fazer. Mas nesse caso é um triângulo equilátero mesmo. Então, se eu calcular, por exemplo, o Q0, isso vai ser massa vezes velocidade. A massa dele é meio e a velocidade é 5, ou seja, isso é 2,5 Newton vezes segundo, né? Lembra que eu posso usar também, né? Seria quilogramas metros por segundo. Bom, se isso aqui é zero, então o Q final também é isso, e o impulso também é isso. Todos são iguais, tá, gente? Por isso que não tem nenhuma mudança aqui. Tá? Então vocês dão uma olhadinha aí, só para ver se está tudo certinho. Eu abri aqui, né? Olha lá. 2,5, 2,5, 2,5, tudo é 2,5, tá bom? Preciso mais ficar indo voltando agora, fica mais fácil aqui de ficar caçando. Bom, tá. Então esse foi o 7, e agora a gente vem aqui para, deixa eu ver se já é as últimas exercícios. Ah não, tem mais esses daqui, e tem mais esses daqui, né? Bom, vamos dar um pause aqui, e aí eu volto para mais um videozinho fazendo esses exercícios aqui, tá legal? Um abraço, gente, até daqui a pouco.